Net, Marcos Andrade, Bárbara Guimarães e Zezé de Lima. Mesa de som, Renato... Não, é o Leandro Renato. A Central Técnica, Gil Kleber. A gente está ao vivo também no bandmulti.com.br, que é o portal da Band+. A gente também está ao vivo no YouTube, em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, em 2 endereços no Facebook. facebook.com/Rádio Bandeirantes CPS e facebook.com/Band+. Participe com a gente aqui do Bastidores do Poder, mandando sua mensagem para 19 97102 1493. 971 02 1493. Pessoal, muito bom dia aí, meninas. Bárbara Guimarães, bom dia. Bom dia, Zezé, Rose, para quem acompanha a gente, ótima terça-feira. Hoje tem CPI, então fico animada, viu, Zezé? Tô vendo. Bom dia, Rose. Bom dia, Zezé, bom dia a todas e a todos. Vamos que vamos, né? A Bárbara tá parecendo eu. Zezé, lembra do caso Toninho? Eu entrava de férias, aí não tinha matéria no Correio Popular. Aí quando eu voltava, o pessoal, o caso Toninho voltou, a Rose voltou. É. Lembra disso? Todo mundo tem uma história, né, Rose, com esse caso. Bom, seguinte, gente. Então, como a Bárbara disse, a gente tem CPI começando. Começa agora cedo, Bárbara? Começou agora, Zezé, às 9 horas, os senadores estão conversando ainda, a depoente ainda não chegou no Senado, mas hoje é a vez de Regina Celi, ela que é fiscal do Ministério da Saúde e é responsável por aprovar os contratos com as farmacêuticas e as empresas que vendem as vacinas. E ela vai responder sobre a negociação da Precisa, né, o caso da Covaxin, que tanta polêmica vem sendo gerado em torno desse caso. Pois é. Assim, Bárbara, eu fiquei um tanto decepcionada ontem, porque o presidente da Precisa, né, ele é um dos convocados também e deve se apresentar ainda essa semana, mas pode ficar quieto. Um cara tão importante, né? Porque envolvido em tanto rolo, em quais rolos, gente? Ele já deu o tunga no Ministério da Saúde, lá na gestão Temer. Ele é próximo do Ricardo Barros, quer dizer, tinha um tanto de coisa para esse cara falar e ele vai poder fechar a boca igual fechou o Carlos Wizard na semana passada. Mas conta pra gente quem é a Regina, Bárbara, que figura é essa? Bom, a Regina Celi, ela é uma servidora do Ministério da Saúde. O cargo dela é fiscal de contratos do Ministério da Saúde. Não só no caso da Covaxin, mas de todos os outros contratos de vacina. É ela que precisa aprovar aqueles invoices, né? Que são tipo as notas fiscais, que aprovam valores, prazos, recebimento. Ela é uma servidora sem nenhuma denúncia até então. Foi chamada porque liberou o contrato da Covaxin, que previa uma venda com um valor muito acima, $15 por dose, muito acima do que qualquer governo já tinha negociado, envolvendo também uma empresa paralela, que não era diretamente a Barabiotec, tinha a Precisa Medicamentos e a Madison, a empresa que receberia 1,6 bilhão de reais. Ela tem uma estratégia, hoje cedo a gente estava acompanhando também algumas falas que ela pode abordar, é que ela vai responder que durante todo o processo, 2 erros foram corrigidos. Primeiro, o pagamento antecipado e a empresa mediadora, a Madison. Isso teria sido corrigido, então o pagamento seria só depois da entrega das vacinas e repassado direto para a Precisa e para a Barabiotec. E que isso teria corrigido possíveis problemas, por isso é que ela liberou esse contrato. Os senadores também querem perguntá-la, querem saber da servidora se ela recebeu pressão para liberar esse contrato, assim como o Luiz Miranda, servidor de carreira do Ministério, disse que ele também recebeu muitas ligações pedindo para que o processo fosse acelerado. E também querem entender por que a negociação com a Precisa correu tão rápido dentro do Ministério e com a Pfizer, por exemplo, demorou tanto. Ela deve ser pressionada. É um depoimento estratégico, viu, Zezé? Se ela não ficar quieta, se ela responder, se ela cooperar, os senadores do G7 veem esse depoimento como estratégico e até pensam em não convocar mais pessoas como você falou, o Maximiliano, porque ele tem
no direito de permanecer quieto, de não fazer provas contra si, então ele nem deve ser convocado mais essa semana. A CPI não acha tão proveitoso um depoimento assim. Porque é sem graça, isso sim. Do Wizard rende, né, depois piada, mas é só o que rende, porque informação mesmo não veio nenhuma. E, aliás, você vai falando e eu vou me lembrando das coisas que estão rolando. O Ricardo Lewandowski, que aí deu 5 dias para a CPI explicar por que adiou o depoimento do Ricardo Barros, deputado, líder de governo na Câmara dos Deputados, e que, segundo o deputado Luiz Miranda, foi citado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro como o mentor do esquema aí, com o esquema da Covaxin. Eu achei tão estranho isso, sabe? Ele foi à justiça. Mas, assim, a CPI não tem o direito, não é intromissão de um poder no outro, não, gente, não é esquisito? Mas eu acho que cabe muito com a Rose falou, né, Rose? Que é uma estratégia, você tinha comentado. Sim, mas não, que é uma interferência. Me parece interferência de um poder sobre o outro, né? No caso do cara ir na justiça e a justiça topar fazer esse papel de exigir que seja convocado agora, não depois. Quer dizer, a estratégia da CPI. A CPI tem o direito de ter a estratégia dela. Eu imagino assim. Vocês não acham, não? Não, eu acho Rose, que até... Tá muito tortinha aí. Tô torta, às vezes é coitada depois que nós somos chamados a atenção, ela tá me vigiando. Mas eu vou explicar porque eu tô tortinha aqui, enquanto vocês estão aqui, eu estava escrevendo uma outra matéria que a gente já vai falar dela. Na verdade, Zezé, eu concordo com você, é uma interferência de um outro poder e a CPI, inclusive, ela tem o poder, né, de decidir quando é que você toma cada depoimento, porque você pode antecipar um depoimento que pode corroborar com o outro depoimento que vem em seguida. Então, vai muito de estratégia, de como que ela vai fazer a investigação. É assim que tem uma investigação policial, você olha a prova, você ouve um depoimento e você vai fechando, né, aquela investigação. Então... me parece muita intromissão mesmo. Então, se você tem aí, se a CPI entendeu que o Ricardo Barros deve depor depois de outras pessoas, talvez até para poder municiar a própria CPI, para poder inquiri-lo com mais autoridade, com mais informações. Existe, sim, uma decisão política da própria CPI de não chamá-lo, tinha essa decisão de não tê-lo chamá-lo na semana passada, até para poder conseguir mais informações e formas de poder colocá-lo contra a parede, porque, de repente, o que nós vimos no início da CPI? As pessoas indo, Zezé, depor, e a CPI não conseguia avançar, lembra disso? Perdida, porque não conseguia avançar, e a gente saía no final da tarde com matérias que a própria imprensa já tinha dado. Então, não havia algo novo nos depoimentos. Então, eu entendo que a decisão da CPI foi também para poder desgastar e esperar um pouco o líder, para que o Ricardo Barros não fosse falar nesse momento, mas também para poder municiar de documentos, de provas e de informações que vão poder fazer com que consiga, de fato, uma nova verdade ou mais informações que possam corroborar com essa linha de investigação que a CPI está indo, que é saber se houve ou não uma intenção ali ou uma busca por vender a vacina de forma fraudulenta, essa é a pegada da CPI, e ver se tem corrupção no Ministério da Saúde. Agora, não tem porquê mesmo o ministro, agora vai ter que explicar por que nós decidimos adiar 5 dias. Aí, se eu fosse os senadores e os integrantes da comissão, eu responderia, porque a gente entendeu que havia outros depoimentos mais importantes e que ele vai ficar para o final da fila, Hoje tem uma reunião do G7, né, convocada pelo senador Omar Aziz, para decidir se Ricardo Barros fala na sexta-feira ou não. Tá essa discussão, uma reunião que vai ser hoje à noite. Vamos ver se ele ganha no grito, né, essa convocação. Eu tenho a impressão de que dessa semana não passaria.
tá? Que ele iria depor essa semana de qualquer maneira. Mas achei, assim, demais essa história de entrar no meio. Ô, gente, agora, uma outra história que eu queria falar com vocês. Às vezes eu tenho a sensação de que a CPI também se perde um pouco, né? Eu estou lembrando do Arthur Lira, quando ele falou, acho que foi no sábado que ele fez uma brincadeira, cobraram dele, e aí, agora vai, você vai analisar o pedido? Ele falou, não, vamos dar mais tempo para a CPI, que está sendo tão isenta, né? Porque tudo que a CPI não é isenta, pelo amor de Deus, né? Então ele quis tirar uma em todo mundo. Mas a decisão ontem, pelo menos não quer dizer, não foi uma decisão, mas foi uma proposta, chegou a ser uma proposta do Renan Calheiros de chamar a Andréa do Valle, ex-cunhada de Jair Bolsonaro, para depor na CPI para ver se o esquema da rachadinha tinha sido espelhado no Ministério da Saúde. Gente, eu não consegui nem entender direito o que esse homem quis dizer. O que vocês acharam disso? Ai, pelo amor de Deus, vamos explicar o que é esse esquema da rachadinha, porque eu acho que tem gente que ainda não sabe. Só comentando, o Jorginho Melo, senador, hoje, ele comentou sobre isso na CNN, ele falou assim, se o Renan quiser sugerir investigar o passado de outras pessoas, a gente vai sugerir investigar o dele também. Então, assim, já foi também uma ameaça, né, sobre o esquema que foi denunciado pelo UOL ontem. Uma ex-cunhada do presidente da República, Jair Bolsonaro, divulgou um áudio, algumas conversas dela falando que um parente da família foi tirado do esquema de rachadinhas porque ele não devolvia o valor combinado para o Jair. Ela fala assim, um mês ele devolvia 2 mil, um mês ele devolvia 3 mil e nunca devolvia o valor combinado. Os e aí ela 6 mil fala... combinados. 6 mil. Exato. E aí ela fala que ela tem provas para destruir a vida do Flávio, do Jair, do Eduardo, que por isso eles tratam ela tão bem, né? Foi isso que o UOL trouxe ontem. Bom, eu acho o seguinte, Zezé, o Renan, ele quer, de qualquer forma, ligar a família Bolsonaro, crimes de corrupção, mas eu não vejo relação com a CPI. Eu acho que ele não tem relação nenhuma. Eu acho que trazer esse crime, né, essa denúncia para a CPI não tem sentido, porque a CPI, qual que é o escopo dela? É investigar a política criminosa do governo Bolsonaro em relação ao combate à pandemia, e ela tem que estar restrita àquele escopo dela. E depois, obviamente, se chegarem novas denúncias, mas as denúncias têm que estar ligadas à vacinação. E se chegar novas denúncias, você abre outras frentes de investigação. Agora, você trazer um crime até porque a gente já tem decisão judicial que, como a Zezé falou ontem, não adianta, né, Zezé? Não vai ser punido por conta disso. Mas não tem sentido. Ele pode ser punido no futuro, lembra? O Temer chegou a ser preso, né? Por a mandado aí do Bretas, Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, por causa de um caso denunciado quando ele ainda era presidente, e um caso passado, né? Anterior ao mandato de presidente dele. Então, não quer dizer que as coisas não poderão ser investigadas. Poderão, depois de acabar o mandato. Aí o cara pode ser até preso, mas nesse momento... Não. A legislação diz que não pode. O presidente não pode ser investigado. Então, assim, às vezes eu olho o Renan Calheiros e me dá um certo desânimo com ele, porque ele, assim, juro, quando ele pintou como relator lá na CPI, isso já me deu um desânimo danado, sabe? Porque a gente sabe, é um cara liso, né? Teflon, nunca nada grudou no cara, apesar do tanto de suspeita, do tanto de gente que fala. Se olhar o patrimônio do cara lá no Alagoas, é um patrimônio que você fala, gente, será que
sendo senador você consegue construir isso daí. Enfim, a gente tem 1000 razões para desconfiar, embora a justiça nunca tenha colocado o cara ali na mira, né? E quando ele foi escolhido relator, para mim foi uma coisa ruim. Embora ele seja uma figura perspicaz e tudo mais, para mim sempre foi o perspicaz do mal, sabe? Então, para mim, muito mais que acrescentar, ele tirava da CPI. E aí, quando ele vem com essas ideias, falando essas coisas, assim, que para mim, assim, me dão a impressão que ele quer impactar, sabe? Aí eu acho que ele acaba reduzindo o tamanho de um trabalho que agora, nesse momento, diferente do momento primeiro dele, né, ficou importante. Porque, aliás, eu acho hoje o trabalho da CPI na apuração dessa questão aí da Covaxin, se não acontecer de ter nenhuma sacanagem no meio, porque, como eu já disse aqui também, é nessa hora aqui que quem é bandidão lá na CPI começa a chantagear e a deixar o nego de fora em troca de grana. Isso daí foi assim em tudo quanto é CPI. Tem a CPI da Petrobras, que está aí, tem a do narcotráfico, que a gente viu aqui em Campinas, um monte de CPI que rolou isso daí. A hora que chegou nas coisas, na coisa grave, assim, o cara falou, ó, me dá 1 milhão que eu não te convoco, não te coloco. E isso rolou. Muita denúncia, em torno de muita CPI. Bom, então, se não acontecer isso, a CPI, eu acho mais célere e mais eficaz para chegar à conclusão dessa história da Covaxin do que a própria justiça, que leva 300 anos, que vai ter PGR... Então, vocês viram a história hoje da PGR, os senadores achando que essa investigação da PGR é para poder atrapalhar a CPI? O que vocês acharam dessa informação? Primeiro, eles colocam 2 situações. A primeira é que a PGR poderia obter informações da CPI e isso poderia, inclusive, atrapalhar o trabalho mesmo da CPI e eles obteriam essas informações privilegiadas, ou seja, o que eles estão imaginando é assim, a investigação só foi aberta para poder conseguir essas informações privilegiadas. E um segundo é que poderia sair a informação seguinte, olha, o presidente já está sendo investigado pela PGR, então a CPI não precisa avançar nessa seara. Vocês acham que a PGR abriu essa investigação para atrapalhar os trabalhos da CPI, ou nós estamos vivendo no Brasil um conceito de muita perseguição, porque existe no governo Bolsonaro essa coisa da perseguição persecutória, ele é um governo persecutório, ele acha que todo mundo está contra ele. Teoria da conspiração, né? Exatamente. Vocês acham que a gente está mesmo vivendo isso, ou de fato existem poderes, forças aí? Essas teses, assim, inundaram o fim de semana, né? Assim, coisa de louco, porque a Rosa Weber, no meio da tarde da sexta-feira, a PGR pediu a abertura de investigação e, à noite, a Rosa Weber aceitou, autorizou, então, a investigação, por se tratar de um presidente da República, né? Tem que ter autorização do Supremo Tribunal Federal. Aí eu fiquei pensando, será que o Randolph, eu não vou nem falar do Cajuru, mas eu vou falar do Fabiano Contarato e do Randolph, será que eles são tão bobões assim, que eles caíram na rede? Porque foram eles que pediram a abertura lá no Supremo, direto, e caiu com a Rosa Weber, a abertura dessa investigação criminal, porque a investigação criminal pode ser feita durante o mandato. E um fato ocorrido durante o mandato, né? Pediram. Aí, a Rosa Weber pediu para a PGR se manifestar. Isso tudo durante a semana passada. A PGR, acho que foi Humberto... agora mesmo eu lembro o nome do procurador.
se manifestou dizendo que achava interessante aguardar o andamento dos trabalhos da CPI, que já estava conduzindo um bom trabalho, elogiou o trabalho da CPI. A Rosa Weber, crau nele, falou o quê? Desde quando Ministério Público é um órgão de expectativa? O Ministério Público, o papel dele é dizer, acho que tem que abrir, acho que não tem que abrir, falar que vai esperar. Isso nunca aconteceu. O que está acontecendo com a Procuradoria-Geral da República? Ela deu uma enquadrada bem boa, assim, na quinta-feira, no cara. Na sexta, então, ele fala, respondendo a Rosa Weber, ele fala, vamos abrir. Então, em função desse histórico todo, eu acho que não foi uma coisa, né, sacana, assim. A não ser que, desse ponto, alguém do governo, quando viu que a Rosa Weber tinha enquadrado a PGR, tenha ligado e falado, topa, porque ele ainda teria a opção de falar, não vamos investigar nada. Né? Não, topa, porque para a gente é melhor isso daí, vai ser... Poderia ser, mas eu acho difícil, entendeu? Agora, que eu acho que, enquanto a investigação no Supremo vai andar a passos de tartaruga, eu não tenho dúvida. E a CPI vai poder ser mais célere, se quiser ser célere. O que você acha, Bárbara? No sábado, a Folha fez uma análise, né, dessa decisão e a manchete era: investigação da PGR pode beneficiar o governo. Eu acho que eu não vejo essa teoria da conspiração de que a PGR aceitou e que o Randolph iria ter caído nessa armadilha, mas eu acho que a construção da narrativa a partir desse pedido de investigação pode favorecer o governo no sentido, olha, a PGR investigou, a gente não encontrou nada, foi uma investigação, a CPI não tem mais motivo para existir. Eu acho que a partir do pedido e da investigação, essa narrativa pode ser construída, mas eu não vejo também essa teoria da conspiração, de que tudo foi arquitetado pela Procuradoria para acabar com a investigação. Eu acho que é desmerecer muito todo o trabalho dos senadores também, mas acredito que a narrativa a partir de agora pode favorecer o governo, de uma investigação que vai ter privilégio para ter as informações, uma investigação que pode blindar, né, o presidente de alguma forma. Então, eu tenho a sensação, eu li isso na Folha, mas eu tenho a sensação de que não. Acha que não? Não, porque se você olhar, existe, pelo menos na cabeça de cada formador de opinião, gente, o povão nem sabe o que é PGR. Vamos aqui conversar e... Acha mesmo? Eu tenho essa impressão que não. Eu acho que depois... Eu acho que isso existia lá no passado, Zezé. Mas eu acho que hoje as pessoas já sabem, sim, o que é. Lembra que nós, por exemplo, STF. Quem eram os ministros do STF? Ninguém sabia quem eram, mas depois... Mas esse processo, Rose... eu acho que a PGR ainda está longe das pessoas entenderem. É muito complicado, eu não consigo ver isso, sabe? Eles entendendo esse processo. E entre nós, eu acho que a CPI, ela tem muito mais visibilidade do que o trabalho que vai estar sendo feito na PGR. Então, ninguém vai cobrar que a CPI acabe porque a PGR não chegou em lugar nenhum. Não, eu discordo de vocês, eu discordo. Eu acho que hoje as pessoas sabem que existe um procurador-geral que se chama Augusto Aras e que ele defende estar lá para poder fazer a defesa do governo e que é um órgão atrelado ao governo. Eu não consigo achar e ver que a população não saiba o que é e o que significa. Eu acho que sabe, Zezé. Tanto que nós sabemos... Não consigo ver isso. São opiniões. Acho que confunde, sabe... O Ministério Público é o Aras, o Ministério Público é o Ministério Público aqui de Campinas, sabe? Acho que... Eu acho que a população... Eu acho que o eleitor sabe. Vou perguntar para a Thay.
A Thay trabalha comigo e eu vou perguntar para a Thay se ela sabe o que é isso, porque eu tenho certeza de que não. Mas eu vou perguntar. Acho que não precisa nem ir longe, Zezé. Eu estou fazendo um curso de ciência política e a primeira dúvida de todo mundo é entender o papel de cada coisa. Eles querem entender o Supremo investiga até onde, a PGR faz o quê. Eu acho que eles até sabem que existe a PGR. E são pessoas da minha idade, não são pessoas muito mais velhas ou de outras gerações, mas eles não sabem o que faz a PGR. Eles sabem que existe Augusto Aras e que é um procurador. Mas o que a PGR faz? Até onde a PGR vai? Isso é difícil mesmo. Bom, enfim... Então, nós temos, eu acho que diante da exposição também da CPI, a CPI é a coisa que está, assim, não sei se todo mundo sabe, mas quem sabe alguma coisa da Covaxin sabe pela CPI, não sabe pela PGR, nem pela notícia crime lá dos senadores e que desagou agora nessa investigação autorizada. Eu não estou falando do assunto. Quando eu falei que as pessoas sabem quem é Augusto Aras e quem é PGR, eu estou usando no conceito de que antigamente ninguém sabia o que era um ministro, ninguém sabia o nome do ministro do STF, e isso caiu na boca de todo mundo. Então, por exemplo, quando as pessoas falam de um Augusto Aras, as pessoas identificam que ele é um sujeito que está lá para defender o governo. Eu tenho essa impressão. E por isso que eu disse que eu discordo de vocês, porque eu acho, Zezé, que não está muito delimitado quem apoia o governo, quem não apoia. Por exemplo, André Mendonça. Vocês acham que as pessoas não sabem quem é André Mendonça? Advogado-geral da União? Eu acho que as pessoas sabem, sabia? Então, ou eu estou muito equivocada, mas eu acho que as pessoas sabem. Mas você não acha que eles sabem quem é, Rose, mas não sabem exatamente o que a pessoa faz, o papel dela dentro do governo? Eu acho que eu concordo, assim, de que as pessoas conhecem. São figuras que ficaram muito conhecidas, são muito citadas pelo presidente, estão na rede social. Então, o contato hoje em dia é muito direto, né? Você não precisa ver sobre um ministro quando você vê o Jornal Nacional. Você pode twittar com ele, acho que esse contato, mas o papel que ele desempenha, você acha que as pessoas têm essa clareza? Pois é, não sei, pode ser. Mas eu acho que as pessoas sabem. Bom, enfim, mas eu acho que o que o brasileiro precisa fazer mesmo é aprender a ler jornal, aprender a ler notícia e não se deixar... o que me deixa muito... Levar para o Facebook. Ir para o Facebook, é isso que eu ia colocar. O que me deixa muito triste... E o WhatsApp. São as notícias que são publicadas em WhatsApp e Facebook, que são editadas, mentirosas e que não são de fontes oficiais. E as pessoas, elas reproduzem essas informações como se fossem verdadeiras. E muitas vezes, essas informações, elas vêm usando sites de notícia que não existe. Eu mesmo, meu blog mesmo, já foi várias vezes utilizado como pegar o layout do blog e colocar uma notícia como se fosse do blog, quando não era. Então, é bem complicado. Olha, aqui o Luiz Fabiano Espógio no Bernardes diz que CPI com Renan Calheiros é alimentada por uma mídia militante, o UOL, G1, Folha, etc. O povo furou a bolha da hipocrisia. Mídia acha que o povo é palhaço. Eu nunca achei que o povo fosse palhaço, mas que o povo não se informa direito, viu, o Luiz Fabiano? A interpretação que o UOL dá nas coisas pode ser uma, o G1 outra, a Folha outra, mas o fato é verdadeiro. O fato, eu nunca vi eles divulgando um fato mentiroso. E o Luiz Fabiano, ele acaba colocando num bojo só, como se fosse uma coisa, a gente nunca achou que o povo fosse tonto ou que não entendesse. É que o Luiz Fabiano faz o recorte do viés bolsonarista. Aí, dentro da visão dele, ele acha que a mídia é golpista, que a mídia reproduz o que todo mundo está querendo, e aí a mídia é um problema. Porque os bolsonaristas acham que a mídia é um problema, que se pudessem, eles calavam, inclusive a mídia, que num país democrático, a mídia é uma voz importante. Então, eu acho que tem esse viés, né, Fabiano, que você coloca. Nunca achamos, a primeira vez que o Renan foi escolhido para ser o relator, nós mesmos aqui dissemos que o Renan era um sujeito que trazia para a CPI uma contaminação por conta do histórico dele, de corrupção, de condenação. A própria Zezé,
em vários eventos aqui nesses anos que a gente tem de cobertura política, ela fala, o Renan é um cara muito inteligente, mas que usa a inteligência dele para o mal. Se esse homem usasse a inteligência dele para o bem, seria um bom representante do nosso país. Agora, não sei por quê, assim, não há inocentes na mídia. E sempre que a gente fala que quem denuncia corrupção, a gente mesmo diz que a corrupção ela vem sendo denunciada por pessoas que participaram da corrupção. Ou seja, uma pessoa de boa índole jamais iria participar de um esquema, né, de desvio de dinheiro público. E todos os históricos que nós temos é de sempre alguém denunciando que participou ali daquela formação, daquele núcleo criminoso. Todas as delações, elas aconteceram por pessoas ou que participaram ou que foram vítimas e que aceitaram pagar propina para político para poder ganhar uma licitação. Então, o que me incomoda muito é como que os bolsonaristas colocam a mídia como se nós estivéssemos a serviço de um projeto político para poder condenar o Bolsonaro e coloca o Bolsonaro no lugar de Deus mesmo, de que, nossa, como ele é vítima, né? Quando ele não é, gente, sinto muito, para mim não existe político ou bandido bonzinho, para mim há um esquema de corrupção, há um governo que eu condeno demais nessa questão da condução do combate à corrupção e também do combate à pandemia, se deu as mãos para o Centrão, e igual o PT, igual outros políticos tão corruptos quanto. Então, assim, sinto muito, eu não comprei meu diploma, sabe, Zezé, não fraudei meu diploma, estudo muito, e sempre que eu puder falar aqui dos políticos corruptos e de tudo que eu acho errado, eu vou estar falando. É isso. Bom, a Bárbara vai poder ficar com a gente ou tem que ir embora? Tem que ir embora. Tem que ir, meninas. Então, tá bom. Bárbara, mas até a próxima, obrigada. Vou acompanhar a CPI, depois eu conto para vocês. Tá bom, aqui amanhã, 10 horas, tá bom? Combinado. Beijo, Bárbara. Beijo, bom trabalho. Obrigada. Bom, e a gente vai agora para um intervalo, coisa rápida, e voltamos já já. Vamos lá, pessoal? Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Sabia que o Detran agora é digital? É Detran Digital e já tem vários serviços que podem ser feitos direto do seu celular, sem fila, sem aglomeração, sem trânsito. É só baixar o aplicativo do Poupa Tempo e começar a resolver tudo por lá. Tá achando que vai ser complicado? Eu te ajudo. Entra no canal detran.digital.sp.gov.br e assiste os vídeos que eu explico tintim por tintim. Vai por mim, vai pro Detran Digital. Detran. Governo de São Paulo, trabalho e respeito por você. O governo federal, por meio do Ministério da Educação, já iniciou os preparativos para o Enem 2021. São muitos os desafios. Também são muitas pessoas trabalhando para garantir que você faça suas provas com segurança. Porque a gente sabe a importância do Enem para a sua vida e para o país. Faça sua inscrição de 30 de junho a 14 de julho em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta terça-feira, a Ponte Preta vai enfrentar o Avaí às 19 horas no estádio Moisés Lucarelli. Jogo da 10ª rodada do Brasileirão. Ponte Preta e Avaí. Acompanhe em AM 1170 Campinas pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Trânsito. Alex da Cunha não apresenta dificuldades, motorista faz um bom caminho pela Davi Vicente, acesso a Barão de Itapura, também a Carolina Florense. Dica do dia NexGuard: o calor está indo embora, mas as pulgas e os carrapatos não vão tirar férias. Proteja seu cão com NexGuard. Tablete mastigável sabor carne que protege contra pulgas e carrapatos. Agora, notícias da hora com Juliana Caetano. Com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes.
O INSS publicou uma portaria nesta segunda-feira prevendo a possibilidade dos beneficiários com dificuldades de locomoção solicitarem a realização de prova de vida em casa, mediante visita de um representante do Instituto. Idosos acima de 80 anos também poderão solicitar o serviço através de um requerimento. A visita vai favorecer beneficiários sem procurador ou representante legal cadastrado. O requerimento, que possibilita a comprovação de vida através de pesquisa externa, pode ser feito por terceiros através da Central 135, pelo aplicativo Meu INSS ou por meio de outros canais que serão disponibilizados pelo Instituto, sem a necessidade de cadastramento de procuração para esse fim específico ou do comparecimento do beneficiário ou interessado a uma agência da Previdência Social. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Ei, pessoal, nós estamos de volta com Bastidores do Poder e agora a Rose Guglielminetti vai dar uma boa notícia pra gente. É isso, Rose Maria? Pois é, boa notícia, né? O dinheiro foi devolvido, aquele dinheiro roubado, que é um dinheiro, não é um dinheirinho qualquer, não é um dinheirinho de troco, né? Foram 7.400.000 que foram roubados por meio de um golpe eletrônico da Prefeitura de Campinas no último dia 21 de junho, e que estava aquela briga entre a Prefeitura de Campinas, os gestores da Prefeitura de Campinas e o Banco do Brasil para devolver ou não. E na semana passada tinham sido devolvidos 1 milhão de dinheiro que foi rastreado, né, de contas, e hoje a Prefeitura, o Banco do Brasil depositou os 7.400.000 na conta da Prefeitura, dinheiro que nem era da Prefeitura, né, vamos combinar, porque só para poder, né, deixar os nossos ouvintes aqui ainda mais indignados, a Prefeitura tinha 1,5 milhão na conta. E desse 1,5 milhão, os golpistas levaram 7.400.000. E a conta da Prefeitura ficou negativa em 5.800.000 reais. Dinheiro esse que foi transferido para várias contas, foram transferidas, dinheiro que foi transferido para várias contas de pessoas físicas e jurídicas, e que só poderia ter sido transferido porque alguém tinha informações privilegiadas, né? E tem que ter autorização. Às vezes que é especialista em fazer TED, ela pode explicar para a gente que precisa de uma chave para poder transferir. E lá nesse caso foi transferido sem a chave, viu, Zezé? Escuta, Rose, mas foi o Banco do Brasil que resolveu pagar e parar com o rolo? Ou foi a Prefeitura, ou o Banco do Brasil rastreou os bandidos? Olha, está rastreando, Zezé, rastreou os bandidos e está conseguindo a devolução do dinheiro. Em relação, de parte desse valor, do total, eu ainda não consegui falar com ninguém da Prefeitura para checar isso, mas a impressão que eu estou tendo é que é de dinheiro rastreado, conseguiu rastrear. Ai, gente, eu preciso contar, mas não posso contar. Tem uma coisa muito engraçada que eu contei para Zezé, que parte desse dinheiro, eu vou contar, não preciso contar. Por isso que eu fiquei intrigada, falei, escuta, mas eles já tinham gastado um tanto? Pois é, então, mas a Prefeitura, mas o banco está conseguindo rastrear, né, o dinheiro, né? Eu sei que parte desse dinheiro, gente, foi usada aí para poder comprar de um lugar aqui de Campinas, um atacadão aí, não é o atacadão, que tem um nome, não é isso, não é esse, não é um nome, é um supermercado, compraram 2 caminhões de carne e um caminhão de cerveja. Aí, é verdade, Zezé. E aí, só que aí a Prefeitura, a polícia conseguiu interceptar e só foi entregue um caminhão de carne e um caminhão de cerveja, o outro caminhão lá de carne não foi entregue. E, olha, gente, eu comecei a dar risada, porque o que eu pensei? Os caras compraram tudo isso para poder... Vamos imaginar que eles compraram isso para poder fazer um churrasco, né? Aí comemorar os 7 pontos que eles tinham metido a mão. O que eles tinham metido a mão. Aí eu pensei, Zezé, não sei se eu fui muito maldosa, mas eu pensei, eu falei, gente, além de terem roubado o dinheiro da Prefeitura, vão fazer um churrasco, vão se aglomerar com a Covid, vão aglomerar
E depois a prefeitura ainda vai ter que ainda internar esses fulanos no leito de UTI. Pagar a conta de hospital. E pagar a conta, mas é isso, gente. Olha que vergonha, mas graças a Deus a prefeitura conseguiu recuperar, porque o que importa, Zezé, é esse dinheiro voltar e não ficar esse prejuízo. Na semana passada, nós entrevistamos o secretário de Finanças, o Atílio, né, e Caiado, e ele colocou para a gente que era o custo de uma creche, né, esse dinheiro. E roubaram dinheiro que nem existia na conta da prefeitura. Então, assim, ele é uma ousadia. Em pessoa, né, na entrevista, o secretário de Finanças, assim, ele é era tão o quê? desalentado. Ele Eu era. fiquei com pena dele. Falei, cara, Uhum. como é que pode viver uma situação dessa? Um servidor, gente, porque antes deles fazerem a transferência, teve uma ligação, parece com o servidor. Teve ligação para o servidor, foi isso, Rose? Teve uma ligação. 2 servidores foram parar no hospital de nervoso. Um servidor foi parar no hospital de tão nervoso que ficou, porque a primeira... no primeiro dia que nós falamos, no dia seguinte desse golpe, eu coloquei aqui que eu achava assim, muito estranho um servidor ter participado, porque o servidor que está há 20 anos na prefeitura, às vezes, se ele tivesse que participar de um esquema desse... Uma história dessa. Não tem sentido. Rose, você está sem... Tá bloqueado o microfone. Aí. Aqui que o dinheiro, o servidor não participaria de um golpe desse, porque imediatamente o dinheiro ia faltar na conta, né? Mas o servidor foi enganado porque a pessoa ligou, se passando por um servidor do funcionário do Banco do Brasil, e as informações que a pessoa foi passando para o servidor eram informações, Zezé, muito assim, peculiares e que só teriam essas informações quem de fato estivesse gerenciando a conta. Então o servidor ficou desarmado, né? E acabou liberando ali, passando as informações e esse dinheiro durante das 11h30 até as 5 da tarde, ele foi sendo transferido para contas de pessoas físicas e pessoas jurídicas. E no final, quando o servidor percebeu, os 2 servidores que fazem o gerenciamento dessa conta, perceberam, Zezé, a conta negativa em 5.800.000, um deles foi parar no hospital, passou a noite no hospital de nervoso por conta de tudo isso que aconteceu. Mas ainda bem, a polícia está investigando, dois computadores da prefeitura foram apreendidos, né? E precisa chegar, né, Zezé, a esses golpistas, porque são pessoas muito inteligentes. Tem que prender os caras. Tem que prender, porque, gente, foram em horas, eles fizeram um assalto milionário, E que se a prefeitura, Zezé, você imagina, se esses servidores não tivessem percebido esse golpe, né, e não tivesse ficado negativa a conta, a prefeitura só ia perceber esse rombo na segunda-feira. E durante esses 3 dias, os caras já poderiam ter maquiado as informações, não dariam mais para poder buscar, porque quando a prefeitura percebeu que foi vítima do golpe, imediatamente ela buscou ajuda na Polícia Civil, que já apreendeu os computadores, que já ouviu os servidores, e já começou a investigar. Então, precisa, de fato, prender. Eu vou tentar falar hoje com o delegado depois, para tentar ver que pé que está essa investigação. Ele não vai poder falar muita coisa, mas pelo menos a gente consegue ter uma ideia para saber se está perto ou se não está perto de prender essa quadrilha, né, Zezé? Porque, olha, uma coisa assim, eu sempre acho que quem faz um negócio desse tinha que ter o nome divulgado, sabe, Rose? Uhum. Porque tem que passar vergonha também. Gente, é dinheiro público, Rose. É dinheiro que vai atender a demandas de Campinas inteira, de uma população inteira. Como é que o cara tem coragem? Aliás, de pensar num negócio, não é nem executar, só de pensar, para mim, já é um absurdo. Zezé, mas só de pensar que eles compraram 2 caminhões de carne e um de cerveja com o dinheiro da prefeitura, você já viu a situação hilária que é, né? E trágica que é, ladrão, né? Sem vergonha, ladrão sem muito vergonha. Safado. Ô, Rose, o Thiago Prudente... Não, é o Thiago ou José? Eu acho que não é o Thiago. Quem está conosco? O Thiago também? Tá esperando a gente. Então vamos lá. Então chama ele. O Thiago, ele acabou de entrar também, o Thiago Prudente, ele
foi agora a uma entrevista coletiva lá na Polícia Federal, porque teve aqui hoje mais uma etapa de uma operação que vem tentando acabar, né, um esquema de tráfico de drogas pelo Aeroporto Internacional de Viracopos e também em Congonhas, né, Tiago? Bom dia. Exatamente, Zezé. A Polícia Federal, o delegado da Polícia Federal, o Dr. Edson, disse que agora, em definitivo, essa quadrilha foi desarticulada aqui no interior de São Paulo, quadrilha que agia especialmente aqui pelo Aeroporto Internacional de Viracopos. Hoje foram cumpridos, as equipes saíram às ruas para cumprir 18 mandados de prisão e 2 de busca e apreensão. 15 pessoas foram presas, entre elas um policial militar. Além disso, um policial civil, que não é considerado foragido, mas não está na contagem desses 15 presos, deve se entregar até amanhã. Lembrando que esses 2 são acusados, segundo a Polícia Federal, de ajudarem no esquema, já que eles tinham acesso à segurança do terminal, sabiam como a segurança ia funcionar e também na extorsão e na falsificação de alguns documentos para esse grupo criminoso. A Polícia Federal começou a monitorar esse grupo que atua em Viracopos e agora se descobriu que também atua em Guarulhos desde 2018. A Operação Overload, a primeira fase, foi feita em 2020 e lá de 35 investigados, 32 acabaram sendo presos, mas todos foram liberados pela Justiça. Então a polícia fez novas operações, conseguiu prender mais 7 pessoas novamente. Essas pessoas estão presas até hoje e depois de 2 fases da operação, voltou a fazer essa operação que está chamando de Airline para conseguir prender esse restante do grupo. Isso porque a PF mostrou para a Justiça que se eles continuassem soltos, eles poderiam colocar o esquema para funcionar novamente. E como que esse esquema funcionava? Enviando drogas através de malas de passageiros, que utilizava ali funcionários terceirizados, de companhias aéreas que eram subornados, faziam parte do esquema, e também pelo terminal de cargas de Viracopos. Pelo menos 270 quilos de cocaína foram identificados pela PF, que essa quadrilha tentou enviar, que foram interceptados. Em Guarulhos, essa quantia é maior, 500 quilos, meia tonelada de cocaína que esse grupo enviou. E como é que a PF sabe que eles estão atuando nos dois aeroportos? Através de documentos que foram recolhidos nas outras operações. E a escolha do aeroporto era feita conforme aí o destino final da droga, em que país da Europa essa droga iria, já que Viracopos e Guarulhos têm destinos diferentes, e também qual seria a maior facilidade para passar pelo aeroporto naquele momento. Segundo a polícia, neste momento, portanto, essa quadrilha, que além de transportar a própria droga, funcionava como logística, qualquer traficante poderia contratar ela para levar a droga para a Europa, está desarticulada. Ô, Tiago, mas os caras colocavam droga na mala de passageiro sem que o passageiro soubesse ou havia conivência do passageiro? Não, sem que o passageiro soubesse já na área de embarque, no momento em que as malas já estavam para ser embarcadas, funcionários das companhias terceirizadas acabavam colocando a mala dentro daqueles containers, sabe? Onde ficam as malas, e aí pode acontecer, até questionei o delegado referente a isso, ele falou, infelizmente, a gente já viu alguns casos de pessoas que não tinham envolvimento nenhum com o tráfico de drogas e acabam caindo aí na mão dessas quadrilhas que acabam colocando a droga. Na ação dessa quadrilha, a grande maioria das vezes a droga era inserida no container para ser retirada antes da mala ser despachada de novo para voltar para o passageiro. Mas a gente sabe de casos de pessoas que já acabaram sendo aí pegas em aeroportos com drogas e algumas delas não estavam envolvidas com nenhum tipo de organização criminosa. Meu Deus, Thiago do céu, você imaginou, você está viajando tranquilo, de repente você é surpreendido dizendo que você é uma traficante e você nunca nem usou o bendito da droga. Você imaginou, Zezé? A surpresa tua, a hora que o cara abre a mala lá e mostra os pacotinhos, Thiago. Assim, olha que sua traficante vai ali para a salinha presa. Ai, Jesus amado. Não gosto nem de pensar. Bom, Deus é pai, Deus é pai. Mas olha, Thiago, eu quero agradecer muito a tua participação aqui no Bastidores. E se tiver mais novidade, entra aqui com a gente, tá bom?
Pode deixar. Um abraço para obrigada. vocês. Bom programa. Obrigada. Obrigadão. Ai, Zezé, que medão, hein? Você imaginou? Olha, quem está conosco... Olha... Posso apresentá-lo? Pode, claro. Vamos lá. Quem está conosco é o professor da Unicamp, José Alves de Freitas Neto. Ele vai falar conosco hoje sobre política e religião, porque geralmente a gente só entrevista ele para falar de vestibular, né? Isso. Professor, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Obrigada por tirar um tempinho para falar conosco. E vamos conversar um pouquinho aqui sobre essa temática que está tão em voga no Brasil, né? Política e religião, né? Bom dia, Rose, bom dia. Bom dia, Zezé, muito obrigado pelo convite. De fato, hoje vou falar de outro assunto, mas um assunto quente e importante, né? Porque nós estamos vivendo aí nos últimos anos um fortalecimento dessa relação entre política e religião, que nunca foi diferente, sempre foi muito importante, mas o fato é que agora estão mais imbricadas, uma coisa está muito mais relacionada com a outra, e isso é uma ameaça para o Estado laico. Pois é, e é justamente isso que eu quero perguntar para o senhor. Nós tivemos nas eleições de 2018 uma participação muito grande dessa discussão da igreja nas campanhas políticas, principalmente dos evangélicos na campanha do Bolsonaro, e durante todo esse ano, durante a gestão dele, né, ele tem falado de escolher para o Supremo Tribunal Federal um ministro terrivelmente evangélico. Professor, qual que é o mal que pode se ter quando você traz a igreja para dentro dessas decisões de Estado, né? Porque o Brasil é um Estado laico, né? O que pode contaminar nessas relações, o que pode prejudicar? Bom, o primeiro princípio que tem que ser reconhecido, Rose, é que o direito à liberdade religiosa e de todas as crenças existirem. Acho que esse é um fundamento de qualquer sociedade democrática. O problema é quando você leva para o espectro da vida pública princípios que sejam da sua religião e que devam ser adotados e praticados por todas as demais pessoas. Então esse é o grande choque, porque esse choque coloca você, a Zezé, o nosso espectador, a mim mesmo, porque eu tenho uma vida pública, como qualquer cidadão, tenho responsabilidades como qualquer cidadão e tenho as minhas escolhas mais íntimas e mais pessoais. E, obviamente, que nesse sentido dessas escolhas mais íntimas, pessoais e privadas, são marcadas pela minha formação religiosa de origem, mesmo que eu não professe alguma religião. Então, quando eu levo alguém e que eu digo que ele vai ser terrivelmente evangélico, significa que ele vai ter que assumir pressupostos da minha crença, e esse é o risco, assumir pressupostos de uma crença que possa prejudicar o surgimento de políticas públicas que não interferem ou que deveriam ser tratadas de uma maneira independente da crença daquele que está sendo o legislador, né? No caso aqui, sendo o próprio juiz, nesse caso de uma indicação para o Supremo. Então, todas as sociedades vivem essa tensão entre a vida pública, política, e as relações religiosas. Muitas vezes, houve a perseguição de um contra o outro. Se nós avançarmos com o modelo da religião dentro do Estado, nós caminhamos para o fortalecimento de posições fundamentalistas e Estados teocráticos. É muito interessante como nós aqui olhamos para algumas teocracias no Oriente, como, por exemplo, o caso do Irã, e ficamos escandalizados. Mas tudo começou a partir de uma tomada de poder e as legislações que foram sendo mudadas passo a passo e caminhando para a criação de um Estado de modelo teocrático. Parece coisas que saltam dos livros de história lá do século XVI, século XVII, século XIV, ainda período medieval. E nós estamos aqui lidando com situações que estão sendo construídas na nossa frente. Então, o Estado democrático de direito, o Estado liberal, o modelo de Estado liberal que é vigente no país, ele está sob ataque quando você tem o favorecimento ou o privilégio de um determinado grupo religioso em detrimento dos outros. O Brasil, desde o século XIX, é um Estado laico, portanto, tem separação e independência entre religião e Estado. Então, professor, um assunto que sempre me incomoda, né, quando a gente fala em religião, por exemplo, a questão do aborto. Nós temos aqui no Brasil uma legislação que não permite aborto, só em condições excepcionais
que são definidas aí, inclusive, por lei, mas eu nunca vi nenhum partido, seja de esquerda, seja de direita, topando enfrentar esse assunto dentro do Brasil por causa de evangélico, por causa de espírita, por causa de católico, por causa de todo mundo. Nesse ponto tem uma convergência incrível, né, entre todas as religiões. Por que isso acontece, assim? O que é isso? Às vezes eu falo, acho que é pecado mesmo, porque para ser todo mundo assim, então, acho que Deus só pode ser Rose, porque é a única coisa que converge. Toda religião converge nesse assunto. Então, Zezé, esse é um caso clássico, né, de que as pessoas, os partidos, à direita ou à esquerda, têm medo de perder votos, de ser associado como sendo um abortista, porque sabe que o marketing e a atuação das igrejas, todas elas, todos os grupos religiosos, se fecham em torno desse ponto. O problema com política pública é quantas jovens, quantas garotas, sobretudo as mais pobres e as que têm menos acesso à informação, morrem por conta disso. Então, é preferível termos algum tipo de concessão e respeito, porque no caso que está havendo no Brasil, inclusive nesse assunto, alguns setores mais conservadores querem retirar, inclusive, esses casos que já são previstos, como o caso de violência sexual, né? Que é um absurdo, né? Porém, né, só para a gente ver, então, assim, cria-se uma determinada narrativa, uma história de que aquele valor é um valor máximo, é o único princípio que tem que ser respeitado, e a partir dessa perspectiva, temem-se os processos eleitorais. Então, como, voltando ao exemplo de 2018, aparentemente os evangélicos têm uma maior fidelidade em relação à sua estrutura política, então, votam de acordo com indicações, né, dos seus líderes, faz com que essas pessoas se sentem próximas do poder e, consequentemente, aqueles que estão no poder são ludibriados pela hipótese de que receberão os votos que estão sendo prometidos. Mas sabemos que as coisas não são bem assim, como as pesquisas têm mostrado, de que nenhum grupo religioso é totalmente homogêneo e totalmente segue aí totalmente fiel. Né? Mas esse exemplo que você citou é o melhor exemplo que tem, porque assim, uma coisa é, eu não quero que alguém da minha família pratique o aborto independentemente das circunstâncias. Outra coisa é eu não permitir que uma pessoa que demande de serviço público para poder fazer, nos casos legais, né, possa recorrer a um tipo de auxílio, de reconhecimento do próprio Estado. Esse é o limite. Então, é nesse sentido que as coisas começam a mudar, porque pegamos aqui o caso extremo, mas o que é o ponto anterior? O ponto anterior é ter políticas de educação sexual que não são criadas nas escolas. Você não pode debater a respeito da gravidez na adolescência, porque supostamente você está estimulando as pessoas a praticarem o sexo. Então, políticas como essa, não é eu vou esperar a minha hora. Ora, esse é um tipo de debate bastante complexo, porque, afinal de contas, o Estado ele é responsável, ou ele deve ser responsável, para criar políticas públicas que atendam, sobretudo, os mais vulneráveis. E sabendo que a educação sexual, ou essa discussão, se ela não for feita nas famílias, ou pelo menos nas escolas, é difícil a gente reverter um quadro de, acho que mais de 1 milhão de adolescentes grávidas no nosso país, às vezes por falta de informação. Agora, eu li uma biografia do ex-presidente dos Estados Unidos, do Jimmy Carter, que ele era um presidente da Igreja Batista, professor de escola dominical, e na biografia ele disse que ele enfrentou muitos problemas com os crentes dos Estados Unidos, porque não entendiam que ele era presidente do país e não estava ali para representar um segmento. E ele foi extremamente criticado, porque eles queriam que o Jimmy Carter colocasse aquilo que eles achavam que era correto para administrar o país. E ele foi contra isso e acabou discutindo, inclusive, políticas públicas em relação, por exemplo, ao aborto, né? Só que aqui no Brasil a gente tem uma coisa ao contrário. Lá, ele, sendo do meio, ele se insurgiu para não responder para esse grupo. Aqui no Brasil, a gente tem um presidente que se alia e se aliou a esse grupo de protestantes para poder viabilizar
a sua política, porque ele conseguiu votos, né? E aí eu me pergunto se nós estamos vivendo um obscurantismo, porque a gente tem a discussão da escola sem partido, e a gente tem aí, Zezé, temas que são assim, de cunho religioso ou moral, que está sendo colocado como se fosse uma política de Estado. Na opinião do senhor, o senhor acha que existe um exagero? Porque quando vem esse pessoal da direita dizendo que há, de fato, uma apropriação da esquerda numa bandeira que quer sexualizar as crianças com idade muito nova, e aí depois vem a esquerda dizendo que quem está querendo criminalizar e está sendo discriminatório é a direita. O que de fato está acontecendo no nosso país, professor, dentro desse diálogo aí de Estado e religião? Bom, o Brasil é um país extremamente conservador quanto aos costumes. Nós criamos a fantasia de sermos um país muito liberal, porque a gente faz o carnaval, ou seja, a gente faz o carnaval que faz exatamente porque somos reprimidos. E a gente busca 4 ou 5 dias que parece que tudo vale a pena, né? Então, nós somos um país que mata muitas mulheres, mata travestis, sabemos de tudo isso que vocês noticiam e trazem para a gente todos os dias. Isso está no bojo da formação da sociedade brasileira. Esse conservadorismo é tão grande que mesmo quando a esquerda esteve no poder, ela não avançou em pauta de costumes. Se a gente pensar, por exemplo, na união de pessoas do mesmo sexo, quem legislou foi o STF. Não foi votado no Congresso e não partiu da presidência da República, mesmo em governos da esquerda recentemente. Então, tudo isso indica que há um grande temor em tocar os assuntos morais e que impactam a vida de outras pessoas, né? Então, dentro dessa perspectiva, e aí voltando ao seu exemplo do Carter, a diferença é ter estadistas ou não, né? No sentido de pessoas que sabem distinguir claramente as minhas convicções pessoais e, consequentemente, a responsabilidade que eu tenho com a sociedade diversa que existe, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, né? Nós somos países aproximados do ponto de vista das suas composições, porque somos marcados por experiências parecidas. A escravidão, a presença das culturas africanas, a colonização europeia e assim por diante, né? Mas, de qualquer forma, há um modelo de organização de Estado e de fundação de pressupostos republicanos que nós não temos na experiência brasileira, né? Então, de fato, a República, quando ela é fundada, e mesmo o Estado independente, ainda como império, ela é feita a partir de grupos que se apropriam dali, e não podemos esquecer que as questões religiosas estavam no bojo, né, da organização do império. Então, o padroado, que significava que o Estado chegava junto com a religião oficial e, consequentemente, a perseguição aos grupos divergentes, aos grupos dissidentes. Isso foi mudando, felizmente o Brasil superou essa etapa, mas hoje nós temos um modelo, né, de perseguição a outro tipo de religiosidade, né? Então, quando você vê, por exemplo, traficante evangélico destruindo templos de religiões de matriz africana, né? Então, ora que paradoxo, né? Você é um traficante, você sabe que você fomenta a violência, você está destruindo famílias, destruindo vidas que você não permite que destrua, né, supostamente num caso de aborto, mas você mata para defender o tráfico de drogas e ainda persegue outros grupos religiosos. Que história é essa mais macabra que nós compomos nisso? Então, esse é um dos tantos pontos que nós vivemos sempre essas tensões, mas o Brasil é marcadamente conservador e, evidentemente, isso tem que ser... falta a experiência da ilustração mesmo, falta a experiência de nos civilizarmos um pouco, de perceber que uma educação sobre temas relacionados à sexualidade é preferível a não ter nenhum tipo de educação. Ninguém, quem está em escola, sabe, ninguém fica estimulando, faça isso ou faça aquilo, mas quem vive em escolas públicas, principalmente nas periferias, sabe que é a experiência de chegar numa adolescente e falar, tô grávida, né? Sem nenhum tipo de preparo e outras questões que surgirão a partir daí, que é a repetição do ciclo da pobreza. E a repetição do ciclo da pobreza interessa às religiões também. Isso é importante que se diga. Zezé, você está sem áudio. Eu, apesar, né,
de ver a influência grande aí da religião nas eleições, porque a sensação que eu tenho é exatamente essa: o brasileiro é conservador, ele é. E assim, a resistência que se enfrenta não é porque agora tem esse cara lá, que é um cara que Deus me livre, que me guarde, mas as resistências sempre existiram. E assim, o brasileiro ali, tradição, família e propriedade, se pudesse, manteria, assim, mulher virgem até depois de casar, sabe? Matava tudo quanto é gay. Esse é o Brasil, não gosta de preto. Eu acho que esse é assim que eu vejo o meu país. E hoje eu vejo a influência da religião na hora das eleições, mas eu não consegui ver ainda nenhum governo, seja de esquerda, seja de direita, apoiada pelos evangélicos, apoiadas pela esquerda católica, ou pelos evangélicos também, que apoiam a esquerda também quando interessa para eles, conseguir realmente traçar políticas para esse país, em termos de costumes e de comportamento. Eu vejo uma briga social mesmo, independentemente da religião. É isso. Eu viajo muito, estou viajando muito. Não, faz todo sentido, porque há uma blindagem em relação a essas pautas de costumes, independentemente da postura dos partidos. Então, tanto é assim que nós temos no parlamento, ou tínhamos pelo menos, algumas figuras que são sempre as mesmas que falam em torno de pautas de costumes. Né? Então, vou pegar aqui o caso mais típico e que está na minha memória mais recentemente. Então, o deputado Jean Willis. Então, claro, tem um deputado, ou o caso que acontece agora com o governador do Rio Grande do Sul. Quando você tem alguém que assume que é gay, né, e que atua, né, no caso do Jean Willis, evidentemente, no parlamento, cabe espaço para figuras dessa natureza. Mas quando você tem o restante do parlamento, não há essa correspondência do ponto de vista do maior número da população. Aí nós entramos numa outra situação, que é o nível de representatividade do parlamento brasileiro. E aí, Zezé, concordo contigo, isso revela pactos, né, do ponto de vista de questões sociais, né, porque nós temos uma representatividade no Congresso de, por exemplo, de pessoas que são eleitas como pastores, né, como delegados, cabos, que é muito superior ao que é qualquer outro grupo populacional no Brasil. Então, é aí que a lógica desses grupos, que às vezes a gente olha muito para a eleição presidencial, mas é no parlamento que a lógica desses grupos funciona e pressiona para que não haja uma mudança. O maior conservadorismo da estrutura política brasileira se dá dentro do parlamento. E isso desde o Império. Porque, afinal de contas, no Império eram os grandes fazendeiros. E continuamos a ter os grandes fazendeiros e seus sucedâneos, né? Muitos ainda são, se pegarmos aí as estruturas familiares dos nomes, a linhagem continua ali. Então, basta vocês pegarem que nós só temos 10% de mulheres deputadas. Como que pode? Nós somos a metade da população, é composta por mulheres. Por que não há? Né? Então, é evidente que tem um sistema de eleição para o parlamento que é altamente excludente e não favorece a renovação. E, consequentemente, esses grupos e essas pautas. Então, todas as vezes que você quer criar um diversionismo em torno de algum outro assunto mais de pauta econômica, pauta social, você coloca em risco, você olha, a família vai ser destruída. Ora, os analistas estão cheios de gente aí para tentar salvar com que as pessoas possam resolver aí as suas pendências com tantas cobranças desse modelo de família, né? O senhor acha Mas isso é outra conversa. O senhor acha que essa ascendência, né, da religião no governo Bolsonaro e também no próprio Congresso, como o senhor colocou, tem estimulado uma saída, vamos assim dizer, um posicionamento das minorias para lutar contra essa imposição? Ou seja, porque assim, para mim, eu vejo que nós estamos caminhando, eu fico pensando, né? A mulher no mercado de trabalho,
Você tem já os casamentos, o próprio STF aí liberou o casamento, reconhecendo os direitos dos homossexuais. Então, existe uma direção para que se respeite as minorias. Ao mesmo tempo, no Brasil, a gente tem um outro retrocesso, que é essa briga, esse paradoxo, né? O senhor acha que vai se repetir nas eleições do ano que vem e mais, né? E o senhor acha que essa decisão dos evangélicos assumirem essa postura de defesa desse governo de direita vai fazer com que mais e mais grupos de minorias possam se posicionar também? A lógica política, né, ela pelo menos tenta demonstrar que todas as vezes que um grupo se sobrepõe ao outro, aquele que está sendo vitimizado ou que está tendo menos espaço, pelo menos faça um pouco mais de barulho. Então, eu acho que esta pauta ou essas discussões, elas têm aparecido e continuará a ser recorrente nesse contexto que nós estamos. Eu acho que, recentemente, eu li uma matéria sobre aumentou muito o número de casais homossexuais que fizeram a união estável exatamente às vésperas da posse do Bolsonaro, temendo perder alguns direitos e alguns retrocessos neste campo. Então, isso é um dado. Agora, por outro lado, temos que pensar, e aí, também para dar uma matizada, que os grupos evangélicos estão na base de apoio de todos os governos, viu? De todos os governos, tanto da esquerda também, que a Zezé já citou agora há pouco, também apoiar. Sim, você teve apoia. O próprio representante maior da Igreja da Universal, como ele chama, Zezé? O bispo lá? Edir Macedo. O Edir Macedo, ele foi apoiador de carteirinha do governo Lula, né? E agora, se a gente pensar aqui, né, no caso mesmo do governo do Estado, os evangélicos estão na base do governador Dória, como, por exemplo, também estão aqui na base do prefeito de Campinas, né, pensando aqui na nossa cidade. Então, é só para entender que existe uma dinâmica de funcionamento e que, em geral, eles trabalham muito com lógicas assistencialistas. Geralmente, as secretarias que eram dadas, ou, por exemplo, no caso de ministérios, quando existia, é do esportes, porque, afinal de contas, é na quadra, a partir daquela quadra você tem a possibilidade de fazer um trabalho social. Então, há muitos trabalhos. Eu quero também tomar cuidado aqui para não demonizar, né, os evangélicos e não criar aqui um outro preconceito e um outro estereótipo em relação a eles, por conta de vários trabalhos e várias iniciativas que são feitas. Porém, as lideranças não estão à altura do desafio de pensar uma sociedade republicana. Pensar uma sociedade republicana é pensar que eu tenho que conviver com o outro, mesmo que eu considere o outro um pecador, um perdido. Eu posso pensar isso. Individualmente, no meu íntimo, eu posso achar que você é a perversão das perversões. Porém, eu não posso permitir que legislem para perseguir o outro a partir do meu critério moral. Né? Então, essa é a grande diferença. E esse embate vai viver na cabeça de todos nós vamos viver. Porém, as decisões têm que ser minimamente coletivas e superar, né, esse lugar aí desse obscurantismo que marca a composição das sociedades. Então, acho que esse é o risco. Combater o obscurantismo e permitir que as pessoas possam viver e desejar a liberdade. Mas a liberdade é sempre perigosa, né? Sobretudo para aqueles que são fundamentalistas, né? Então, eles não querem que as pessoas escolham, né? O que... Assim, uma coisa que eu penso... Não é de agora, não. Eu penso já faz algum tempo. Não tenho paixão pela composição do nosso Supremo Tribunal Federal, né? Se eu pudesse ali, tinha uns que eu despachava, mas não posso. Mas assim, eu olho o nosso Supremo e acho que o Supremo ele compensa um pouco, ele é um tanto progressista, o nosso Supremo, e ele compensa um tanto o nosso Congresso. E às vezes eu temo, assim, porque eu acho que também o Supremo não pode entrar no meio do que é função do Congresso, porque eu acho que esse negócio de você começar a botar um poder dentro do outro, vira um rolo danado. Você abre exceção para uma coisinha, daqui a pouco a coisa está desse tamanho. Mas vocês têm essa sensação, o senhor tem, professor, de que o Supremo, ele compensa um pouquinho do nosso Congresso? Zezé, eu concordo com você. Eu acho que o Supremo tem uma postura um pouco mais progressista. Por quê? Porque as pessoas que chegam lá, em tese,
são as pessoas que passaram por uma longuíssima experiência no campo do direito, já conviveram, em tese, já conviveram com noções do contraditório, sabem que a legislação ela muda conforme as pressões sociais, acompanham pautas de outros países e assim por diante. Então, é um colegiado menor. Esse é o risco de passarmos a ter uma escolha que não respeite esse princípio, né, de uma pessoa de ilibada competência, reconhecimento e assim por diante. Esse é o risco, né? Então, claro, todos nós podemos ter maior ou menor antipatia por alguns deles e tal, mas o Supremo, ele pode ser essa figura um pouco mais... E vimos pessoas mudar de posição ao longo do tempo que atua no Supremo, né? Basta ver, por exemplo, um debate sobre que está no Supremo, né? O uso medicinal da cannabis, né? Da maconha. No Congresso, isso vira uma gritaria, porque quem grita mais fideliza um público para ganhar a eleição. É a radicalização que leva a ganhar a eleição, seja na extrema-direita, ou seja mesmo em grupos de representatividade minoritárias, como citamos aqui, né? No caso do Jean Willis, ou pode ser o Davi Miranda, ou qualquer outra figura que seja representante do grupo gay. Então, assim, observe, mas é muito desproporcional o uso a quantidade de gente que vai gerar ali dentro. Então, o Supremo deve funcionar como árbitro. O problema é que no Brasil, o protagonismo exercido pelo Supremo nos últimos anos tem complicado as situações. Nestes últimos 3 anos, vamos dizer assim, tem sido uma salvaguarda de princípios constitucionais, que é essa a função do Supremo. O Supremo é a salvaguarda dos princípios constitucionais, só que, evidentemente, em períodos de crises institucionais, que nós estamos vivendo uma crise institucional, diga-se, desde 2013. Isso. Desde junho de 2013, as coisas começaram a se atropelar e, obviamente, que as decisões são aplaudidas ou reprovadas conforme as posições políticas e o nosso desejo mais instantâneo. Mas se a gente fizer um olhar distanciado, quando isso for possível de ser feito, nós perceberemos que muitos atropelos foram feitos em todas as 3 esferas de poder, né? E, consequentemente, isso tem criado aí um nó difícil de ser desatado. Então, por exemplo, voltando à primeira pergunta da minha participação nessa conversa, nomear um ministro terrivelmente evangélico, ele é nitidamente querer satisfazer a um público eleitoral. Mesmo que ele não venha a ser concretizado, no discurso desse público, de uma fidelização, que supostamente o Congresso estaria atacando essas religiões. Não, o Supremo. O Supremo, o Estado brasileiro, ele visa preservar a convivência. O princípio constitucional é da liberdade religiosa, da crença religiosa e da manifestação de culto. Isso é público, isso é um princípio constitucional, cláusula pétrea. É isso que tem que valer para todos. Agora, ultrapassando isso, eu não posso dar que alguém possa argumentar no Supremo a partir de um texto bíblico, como vimos numa petição do advogado-geral da União, que é o pretenso indicado a ser ministro do Supremo. É assustador, é vergonhoso, porque se alguém fosse lá e usasse a Torá, usasse o Alcorão, ou usasse algum relato das religiões de matriz afro, fala assim, não pode. Então, por que é que tem... Sim, o Brasil ele é basicamente um país de matriz cristã, mas ele não é exclusivo. A pergunta é, de que tipo de cristianismo nós estamos falando? Porque existem trocentos cristianismos, né? É verdade. Não existe um só. Porque a gente, quando fala, o Brasil é um país cristão, sim, no sentido de que todos nós trabalhamos com a ideia de que, ou pelo menos culturalmente, de que tem um Deus só, que Deus criou o mundo, somos criador e criatura, que tem pecado. Isso a gente concorda, assim, culturalmente está disseminado isso. Agora, como é esse cristianismo? Tem cristianismo conservador, tem cristianismo progressista. Então, qual? Né? É isso. Bom, professor, delícia de entrevista, daria para ficar aqui, ó, eu ia pegar até um vinho agora, falar, vamos continuar então conversando. Mas a gente toma um e continua essa conversa. Obrigada pela entrevista. Tenha um bom dia, uma boa semana. Obrigado, Rose. Obrigado, Zezé. Obrigado aí aos telespectadores. Obrigada. Bom,
Bom, e a gente aqui vai para um break que o Gil Kleber já está tendo chilique. Vamos lá, Gil Kleber. Vamos lá, Leandro. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor transmissão de futebol e a equipe esportiva de maior audiência do interior. Narração com emoção, comentários com credibilidade, um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. O governo federal, por meio do Ministério da Educação, já iniciou os preparativos para o Enem 2021. São muitos os desafios. Também são muitas pessoas trabalhando para garantir que você faça suas provas com segurança. Porque a gente sabe a importância do Enem para a sua vida e para o país. Faça sua inscrição de 30 de junho a 14 de julho em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Trânsito. Sem dificuldades na Alberto Sarmento, até a chegada ao Balão do Castelo, Marechal Rondon também não apresenta dificuldades. São boas as condições na Francisco José de Camargo Andrade. Vá de Randon e rode com mais desempenho, segurança e produtividade. Rode carregado de inovações. Randon Implementos. Só inova quem se move. Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Pessoal, nós estamos de volta com o Bastidores do Poder. Olha, grande conversa com o professor José Freitas, da Unicamp, hein? Gente, eu adoro esse tipo de conversa, assim. Eu sei que muita gente fala, nossa, é um tédio, não sei o quê, mas eu acho bacana. Eu gosto, me ajuda a formar minhas ideias, ventilar, já, sabe? Eu não acho tédio, não. Eu acho assim que traz luz, e o assunto que nós falamos é um assunto super importante para o Brasil, porque a gente tem aí essa relação da igreja com o governo e dos partidos, né? Com os governos, isso, com os governos tentando... cooptar, né, essa igreja. Então, eu acho que é importante, sim. E o ano que vem nós vamos estar revivendo isso, né? E como? Vamos estar revivendo muito isso daí. O Gil Clebinho pergunta para ele se tem participação. Vou perguntar. Porque a gente tem que ficar lembrando ele, né? Aqui olha, eu tenho participação do Marco Bedin. Ele diz, Zé, bom dia. Não são todas as religiões, fala a verdade. São só os evangélicos, na sua grande maioria, que estão envolvidos no governo. Pelo amor de Deus, não é verdade. Não é verdade, Rose. Eu acho que hoje a gente está falando bastante de evangélicos por causa do peso que os evangélicos têm. O que ele falou? Desculpa, mas fala você de novo. Mas dizer que católico não teve envolvido em governo de esquerda, Rose? Lógico que teve. Teve a comunidade de base, lembra da comunidade de base? Claro! Havia formação, padres envolvidos, o próprio... Quem quiser, assiste Tem um documentário do Papa, né, mostrando a atuação da igreja. Gente, vamos trabalhar. A igreja sempre esteve participando. A igreja católica, e você tem também dentro do segmento evangélico os crentes progressistas, que são ligados a partidos de esquerda e trabalham. Claro, Zezé, que a maioria é de direita, mas você tem aí evangélicos que são progressisão e que trabalham essa temática. E depois, se você fizer uma leitura bíblica, e a própria comunidade de base da Igreja Católica, ela é em cima de textos bíblicos. Você pega alguns profetas bíblicos, Zezé, eles são extremamente progressistas, e eu gosto de alguns que falam sobre o cuidado do órfão, da viúva, de direitos sociais, de justiça igualitária. Isso está tudo dentro do texto bíblico, né? Então, você tem, como você tem também, claro, o Calvino, que que trabalha com capitalismo. Então, você tem várias leituras, né?
Agora, eu tenho muito medo de estigmatizar, entende? Não é só evangélico, os outros não. Nós não podemos fazer isso, porque isso é pecado, porque não é verdade. Sabe? Ele disse que eu quero passar o pano nos evangélicos que são culpados por tudo que está acontecendo. Não. Sabe? Não é isso. Olha, Pelo amor Zezé. de Deus, eu vou falando uma aqui, você fala uma aí. Aqui é Aqui acabou. Acabou? Então tá. O Mário de Hortolândia, ele diz assim, o problema não são as notícias lançadas, o problema é o povo brasileiro que tem preguiça de ver se a notícia é verdadeira ou não. Ele diz que ele lê, né, aquela coluna do Poder 360 e ele pesquisa muito em sites dos próprios ministérios para obter informações verídicas. E, claro, ele escuta a Band praticamente o dia inteiro, da hora que ele começa a trabalhar até a hora que ele para de trabalhar. E aí ele ouve o Batista, ele passa pelos nossos programas, pelo programa do Joel, do Zaidan, e sempre com informações para enriquecer tudo que ele pesquisa. Então ele diz assim, enquanto o povo brasileiro tiver como ídolos políticos, não haverá o desenvolvimento sério que o país precisa, e ele dá um bom dia a todos. Não, concordo, não tem que idolatrar político nenhum. A gente não pode acreditar em salvador da pátria, sabe? Político que está acima de qualquer coisa. Sabe, nós temos que ser pé no chão. Mas obrigada aí pela audiência, viu, Mário? Muito obrigada. Olha, o nosso ouvinte com o final 7898, Zezé, você que é boa de memória, você vai ajudar aqui. Ele diz assim, meninas, vocês lembram da CPI que houve em Campinas em 96, do roubo de cargas que envolvia policiais e políticos? Não deu em nada. Algumas pessoas foram presas, não foram, Zezé? Foram presas. Foram, né? Foram. Eu estou tentando, mas foram presas e soltas, foram presas durante a CPI, e foi nesse caso aí, esse que eu me lembro, que a gente teve empresário aqui de Campinas contando que aí pagou milhões para deputado para não ter o nome inserido no relatório final da CPI. E não teve mesmo. Verdade. Sabe? Não deu em nada. Foi maior sem vergonhice aquilo, viu, ouvinte? Eu me referi a CPI do narcotráfico e roubo de carga. Nossa Senhora, lembro tanto disso. A Zezé cobriu muito essa história. Eu lembro que ela acompanhava de perto. Olha, nossa ouvinte com final de telefone 69... Em seguida a essa desgraça toda, veio aquele roubo de 400 quilos de cocaína lá na Delegacia Seccional de Campinas. Que também até hoje não descobrimos o que aconteceu, né, Zezé? Não. Tivemos o Ricardo, como ele chamava aquele delegado? Que foi Ricardo Lima acabou sendo responsabilizado, mas dizem que não teve nada a ver com isso, que acabou sendo absolvido depois. Depois, então, exatamente. Ele foi colocado como aquela história lá, né? Boi de piranha, né, Zezé? E foi absolvido. Bom, enfim, né? Mas olha, gente, esse país não é para inocentes. Não é. A nossa ouvinte com final 6903, eu acho que é isso, ela diz, bom dia, Zezé e Rose, parabéns pela entrevista com o professor da Unicamp. Olha, Zezé, teve gente que gostou da entrevista, tá vendo? Que bom, que bom. Bom, o 7240, o Tandy Negrão, ele diz assim, servidor concursado não racha salário. Servidor concursado tem estabilidade e pode denunciar a corrupção, simples assim. Eu acho que ele deve estar falando enterra a PEC 32, da reforma. Ele está pedindo para enterrar a PEC 32. Eu acho que você tem problemas, mas você precisa rever essa questão do servidor. A gente sabe que existem, não generalizando, mas tem uma prestação de serviço que às vezes não é boa, a estabilidade ela provoca isso, há salários milionários que a gente precisa rever e a gente precisa ter o servidor sendo bem preparado e prestando um bom serviço para a comunidade. Eu acho que tem que ser discutido, sim. Obviamente, não tem que tirar direitos, acho que isso não. Mas a gente tem que repensar se esse modelo que existe hoje no Brasil, ele é mais benéfico ou nocivo para a sociedade, porque é para a população que a gente tem que pensar.
Não sei se você Exatamente. concorda. Não concordo, fecho com você. É isso, e nós temos que ir embora, né? Agora vamos parar de concordar aqui, senão quem vai discordar da gente é Gil Kleber e é o pessoal do esporte. Gente, beijo pra todo mundo. Amanhã, quarta-feira, 10 horas, estamos aqui, rente que nem pão quente. Rose, até amanhã. Então tá certo. Pouco mais feliz agora com os 7.400.000 de volta na conta da prefeitura. Beijo, gente. Quer dizer, 1 milhão e pouco, né? Porque o resto é para pagar lá o rombo que os ladrões tinham deixado. Então tá certo. Gente, bom dia e até amanhã. Beijo, beijo. Beijo. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. 1170 kHz. Bandeirantes AM. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta terça-feira, a Ponte Preta vai enfrentar o Avaí às 19 horas no estádio Moisés Lucarelli. Jogo da 10ª rodada do Brasileirão. Ponte Preta e Avaí. Acompanhe em AM 1170 Campinas pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android. Também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a